Bem-vindos às aulas de Matemática Online. Hoje, para falar de transformações do gráfico de uma função. Na aula de hoje vamos abordar que transformações? Vamos ver as translações verticais, horizontais e a junção das duas, da vertical e da horizontal, ou seja, a translação de vetor U de coordenadas AB. Vamos ver também a dilatação e contração vertical, a dilatação e contração horizontal, assim como reflexões em torno do eixo OX e OY. E por fim, vou ainda abordar aqui as transformações referentes a módulos. Tá bem? Isto vai ser a aula de hoje. Vamos abordar todos estes conceitos. Vamos então começar pela translação vertical. Para isso, vamos considerar uma função f. O que é uma translação vertical? Então, é quando nós pegamos, por exemplo, nesta função f, que aqui está representada, e nós a vamos deslocar para cima ou para baixo, fazendo só este movimento, tá bem? Um movimento para cima ou um movimento para baixo. Então, vamos obter, por exemplo, a função g, ou seja, eu vou mexer a função em bloco. Todos os pontos se movem. Chamamos a isto uma translação vertical. Ou então, poderá ser um movimento de cima para baixo. Neste caso, poderemos obter a função h. Vamos analisar aqui um dos pontos. Então, se nós tivermos aqui o ponto de coordenadas 1, 0 da nossa função f. Ora, eu sei que o f de 1 é 0. O que é que aconteceu com a nossa função g? O mesmo g de 1, ou seja, o mesmo ponto, a única alteração que houve é a nível das ordenadas, correto? Porque este ponto tem a mesma abscissa que o ponto A, o A' e o A duas linhas têm a mesma abscissa do ponto A. Ou seja, a transformação aqui ocorreu a nível da ordenada. O g de 1, nós dizemos que é 1, pelas coordenadas que estão aqui assinaladas. Isso corresponde a quê? A f de 1 mais 1. Basicamente, eu a todas as ordenadas dos pontos que representam a função g, eu somei uma unidade comparativamente com os pontos que estão na representação da função f. Okay? Relativamente à função h, o que é que aconteceu? Este ponto aqui, o deslocamento dele foi de cima para baixo e a ordenada é como se nós somássemos menos 1,5 unidades. Ou seja, o h de 1, que é menos 1,5, no fundo é a mesma coisa que o f de 1 menos 1,5. Okay? Então temos aqui dois tipos de translação. Ambas translações verticais, no entanto, uma é de baixo para cima e outra será de cima para baixo. Então vamos aqui separar as duas. Vamos considerar uma função f e o que é que acontece? Uma translação vertical de baixo para cima, no fundo, eu a cada ordenada destes pontos que aqui estão representados, eu vou somar o mesmo valor para todos. Então, no fundo, eu estou a cada ponto da função f, eu estou a associar um vetor u, neste caso, com este sentido, obtendo então uma nova função que eu vou chamar de função g. No caso de ser uma translação vertical, mas de cima para baixo, o vetor u terá um sentido contrário, obtendo uma nova função g. Então, este vetor u que aqui está representado é um vetor u que tem o aspecto 0c, em que c é um número real. Tá bem? Então, a nossa função g, qualquer uma delas, não é? Nas duas situações, a nossa função g, as imagens vão ser iguais às imagens da função f mais o valor de c. Ou seja, neste caso, o valor de c é um valor positivo e neste um valor negativo. Não é? Um exemplo deste vetor u que aqui está representado poderia ser um vetor 0, 2.
está bem? Porque ele está no sentido de baixo para cima. Aqui, as coordenadas de um vetor u poderia ser, por exemplo, 0, menos 1. Está bem? Então, é assim que nós vamos perceber quando é que se trata ou não de uma translação vertical. O que é que nós podemos ainda concluir nesta transformação? Há uma coisa que se mantém, que é o domínio da função. O domínio da função f e o domínio da função g são exatamente iguais. Então, reparem, o domínio, nós fazemos essa análise no eixo do x, e então o domínio é igual para as duas funções. Vamos indicar aqui de A até B. O domínio da f e o domínio da g têm exatamente o mesmo domínio, porque houve apenas uma movimentação da função verticalmente. Okay? Então não altera o domínio. E a expressão da nossa função g será então f de x mais c. O c corresponde então aqui a um valor real. Então é desta forma que nós identificamos uma translação vertical. Relativamente às translações horizontais, vamos considerar então aqui a nossa função f e vamos mover esta função. A translação horizontal nós podemos fazer então o deslocamento da função para a direita ou fazer essa translação para a esquerda, obtendo assim novas funções. Vamos considerar também aqui um valor, esse ponto a que nós fizemos a translação, temos aqui as coordenadas para tentar perceber melhor o que é que está a acontecer. Relativamente às ordenadas não há qualquer alteração, permanece igual este ponto, ou seja, a movimentação foi do ponto, foi ao nível das abscissas. Então, este ponto da função f transformou-se neste ponto à linha, ou seja, à nossa abscissa foram somadas 3 unidades. E neste caso aqui foram subtraídas 2 unidades. Ou seja, nós temos o f de 1, que é 1. E temos na função g, temos que o g de 4 é também 1. Ou seja, o g de 4 é exatamente igual ao f de 1. Okay? E podemos ainda escrever isto de uma outra forma. Eu posso dizer que o g de 4 é exatamente igual ao 4 menos 3. Porquê é que eu estou a escrever desta forma? Ok, eu tenho aqui o g de 4 e eu quero relacionar com o tal f de 1, porque ele é igual ao f de 1. Então nós podemos dizer que é este 4 que aqui está, 4, menos e o valor que se deslocou. Ou seja, daqui para aqui foram 3 unidades. Okay? Então é este 3 que eu estou aqui a colocar. Da mesma forma, eu posso escrever que o h de menos 1 também é 1. Na realidade, ele é igual ao f de 1, que é a mesma coisa que o f de menos 1 mais 2. Neste caso, foram 2 unidades para a esquerda. Menos 2 unidades. Então, nós estamos a colocar aqui sempre com sinal contrário. Ok? Estão a perceber, então, a ideia. Este g de 4 é a mesma coisa que o f de 1. No fundo, corresponde a 4 menos 3. Aquilo que se deslocou para a direita. No fundo, para que o g seja igual ao f, eu tenho que subtrair 3 unidades. Para que o h de 1 seja igual ao f de 1, na realidade, eu tenho de somar 2 unidades. Então, nós vamos dizer que uma transformação de uma função, eu posso dizer que o g de x vai ser igual ao f de x menos 3. É desta forma que eu vou dizer a expressão da minha função g. Relativamente à função h, nós iremos ter que o h de x é igual ao f de x mais 2. Ok, vamos separar então aqui as duas situações. Temos a função f e o que é que nós estamos aqui a fazer? A todos estes pontos eu estou a alterar a abscissa, ou seja, estou a fazer uma translação horizontal em que, como estou a somar a todas as abscissas dos pontos de f o mesmo valor, eu digo que estou a associar um vetor u.
obtendo então uma nova função g. Se for uma translação horizontal da direita para a esquerda, o u, ou seja, o meu vetor, terá um sentido contrário. Neste caso, o vetor u é um vetor do tipo C0. Ou seja, podemos ainda explorar aqui a questão do C. Neste caso, o C da esquerda para a direita, estamos a falar de um C que é positivo e neste caso será um C negativo. Nós podemos ainda dizer que a expressão da função ficará g de x igual a f x menos c. Ou seja, quando há uma transformação neste sentido, um exemplo poderia ser g de x igual a f de x menos 4. Este será um exemplo de um movimento da esquerda para a direita. Nesta situação, seria, por exemplo, igual a fx mais 2. Está bem? É o x menos o c. Ora, como o c aqui é negativo, fica positivo. Neste caso é positivo, continua a ser negativo. Aqui vai haver uma modificação ao nível do domínio, não é? O domínio desta função f, eu vou dizer que é, por exemplo, de a até b, e naturalmente que o g já não terá o mesmo domínio. Então qual vai ser o domínio? Vai ser aqui o a, este valor aqui será o a mais o c, ou seja, aqui aquilo que nós somamos às abscissas, nós vamos também somar aqui ao nosso domínio, e este valor aqui irá corresponder ao b mais o c. Daí eu dizer que o domínio da função g são os valores do domínio da f somando a constante c. Tá bem? E isto é uma translação horizontal. Depois de termos visto então a translação horizontal e a vertical, podemos juntar as duas numa única translação. Então dizemos que é uma translação associada a um vetor u a b. Ok, temos então aqui uma função f e o que nós vamos fazer é mover esta função misturando as duas, um pouco para cima ou para baixo e para a esquerda ou para a direita. Então podemos obter, por exemplo, algo como esta função g que aqui está. Neste caso, deslocou-se 2 unidades para a direita e uma unidade de baixo para cima, ok? Então a translação horizontal, no fundo, foi associada ao vetor 2, 0 e a translação vertical associada ao vetor 0, 1. Ok? Então fomos obter esta nova função a que nós designamos por g. Ok. Então, apagando aqui estes valores, as coordenadas, nós podemos então generalizar. E podemos dizer que estamos a associar aqui o vetor u, em que a nível da translação horizontal eu posso dizer que é a e a translação vertical b. Ou seja, eu digo que as coordenadas do meu vetor u serão a, b. Ou seja, a minha função g de x vai ser agora a mistura das duas. Nós tínhamos visto que a translação vertical seria uma função g de x igual a f de x mais c. E na translação horizontal tínhamos visto que era f de x menos c. Ok, misturamos as duas agora. Ficará então f de x menos o a mais o b, porque são as componentes então do meu vetor, é isso que eu aqui estou a designar, que é o a e é o b. Então esta vai ser a transformação que acontece quando associamos um vetor AB, ou seja, uma mistura da translação horizontal e da translação horizontal e vertical. Aqui vamos ter alterações a nível de domínio e contradomínio, está bem? Porque é a mistura então das duas translações. Depois de analisar então aqui todas estas translações, vamos passar para outro ponto da aula de hoje, que seria a dilatação e contração vertical. Para isso, consideramos aqui uma função f e o que é que nós vamos fazer? Uma
dilatação e contração vertical. Então, nós temos o nosso eixo do x e agora é como se nós puxássemos a função nos pontos em que tem a ordenada positiva, nós puxamos esses pontos e os da ordenada negativa puxamos para baixo, ok? Esticamos a função. Então isto é uma dilatação e se fizermos ao contrário, desta forma nós dizemos que estamos a fazer uma contração. Ok, vamos considerar então aqui estes pontos, o ponto A, a linha e há duas linhas. Então as coordenadas do A é 2, 1, o A' é 2, 2. Eu poderia dizer que somei um valor aqui à ordenada, mas também posso interpretar como sendo uma multiplicação por 2. E aqui este A duas linhas é como se eu estivesse a multiplicar, neste caso, por 1/2. Está bem? E isso vai-me dar origem a duas funções distintas, que são elas a G e a H aqui representadas. Está bem? Então, isto nós dizemos que é uma dilatação, esta função G é uma dilatação e esta função H uma contração vertical em relação à função F. Então, nós tínhamos assinalado este ponto aqui como sendo o ponto de coordenadas 2, 1. Este ponto aqui, que é o A duas linhas, que era o 2, 1/2. E este ponto à linha de coordenadas 2, 2. Então eu posso dizer que o F de 2 é 1, o G de 2, que é igual a 2, na realidade eu multipliquei a ordenada do ponto A por 2, então posso dizer que é 2F de 2. E a função H de 2, que neste caso é 1/2, ou seja, é 1/2 do F de 2. Ou seja, generalizando, a minha função G, eu posso dizer que a todas as imagens eu multipliquei por 2. Ou seja, fica 2f de x. E a função h de x foi tudo multiplicado por 1/2. 1/2 de f de x. Ok? Ótimo. Então, isso acontece para quaisquer pontos aqui assinalados. Temos então este ponto aqui, que era o A e o A duas linhas, mas aqui o outro ponto qualquer está sempre a haver esta relação. Então, este ponto B', a ordenada foi multiplicado por 2, este B, duas linhas, a ordenada foi multiplicado por 1/2. Ou seja, a função G é considerada uma dilatação, foi esticada aqui para cima e aqui em baixo também podemos ver que ela foi como se tivesse sido puxada, e a função H, pelo contrário, é uma contração. Então, separando aqui as duas situações, temos a função f, poderemos considerar uma dilatação ou uma contração. Ok? Ótimo. Em ambas as situações, o domínio não é alterado, ou seja, na contração e dilatação vertical, o domínio permanece exatamente o mesmo. Tá bem? O mesmo já não está a acontecer com o contradomínio. Outra coisa que também permanece igual é ao nível dos zeros das funções. Também ficam exatamente os mesmos. Então eu posso afirmar que esta função g de x é igual a c vezes f de x. E da mesma forma, vou dizer que h de x é igual a 1c também, f de x. Ora, quando há uma dilatação, este c que aqui está representado tem de ser um valor superior a 1, multiplicar por 2, por 3, por 4, tá bem? Para o valor das nossas ordenadas aumentarem. Isto no caso de serem positivas, no caso de serem negativas, diminuírem. Nesta situação, o valor do c já é um valor diferente. Tem que ser um valor que está entre o 1 e o 0. Ou seja, daí aquele exemplo de há pouco eu multipliquei por 1/2, por 0,5, reduziu para metade. Tá bem? A distância dos pontos até ao eixo do x foi reduzido para metade, multiplicado por 1/2.
Nesta outra situação, aumentou. Então, é isso que nós podemos escrever. O domínio permanece o mesmo, o domínio da função g, da h, é exatamente o mesmo domínio da função f, e esta transformação nós escrevemos como sendo AF de x, que corresponde à imagem. Então, de uma contração e de uma dilatação, nós dizemos que é uma contração vertical quando é um valor entre 0 e 1, e uma dilatação vertical quando é um valor superior a 1. Relativamente à dilatação e contração horizontal, vamos considerar então a nossa função f, e o que é que nós vamos fazer agora? Vamos considerar o eixo do y e nós vamos afastar os pontos deste eixo, ou então vamos aproximar. No caso de afastarmos os pontos do eixo do y, dizemos que se trata de uma dilatação, e se aproximarmos, nós dizemos que é uma contração. Considerando então aqui um ponto. Se o ponto A tiver de coordenadas 2, 1, o A' que eu assinalei aqui de coordenadas 1, 1, o que é que eu fiz à abscissa? Na realidade, eu multipliquei por 1/2. A transformação do ponto A para o ponto A2', que vai dar 6, 1, eu multipliquei a abscissa por 3. É esta a transformação que eu estou a fazer. Estou a multiplicar as abscissas. E então, desta forma, se eu fizer isso com todas as abscissas de todos os pontos da função f, eu vou obter duas novas funções, a função g e a função h. Neste caso, a função g, eu digo que se trata de uma dilatação horizontal e a função h, uma contração horizontal. Posso ainda afirmar que o g de 6, nós estamos a ver que é 1. Okay? É este ponto aqui é o ponto A2', este é o ponto A e o ponto A'. Então, o g de 6 é 1, que é exatamente a mesma coisa que o f de 2, porque o f de 2 também é 1. Ok, ótimo. E posso ainda escrever como sendo o 6 sobre 3. Ok, o A transformou-se no A2' quando a abscissa foi multiplicada por 3. Então isto significa que se eu dividir o 6 por 3, eu vou obter a abscissa do A. Posso ainda escrever de uma outra forma. Vou escrever 1 terço vezes 6. Ok, perfeito. Relativamente à função h. Na função h, eu posso dizer que o h de 1, também é 1, é igual ao f de 2. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou dizer que é o f de 1 sobre 1/2. Está bem? Então eu transformei o a no a' multiplicando por 1/2, então se eu agora dividir por 1/2, eu vou obter, ou seja, vou obter 2, claro. Então, desta forma, eu posso dizer que é f de 2 vezes 1. Então, na realidade, a minha função g, eu posso dizer que o g de x será f de 1 terço de x, e posso dizer que o h de x é o f de 2 vezes x. Isto para concluir o quê? Que quando nós multiplicamos, neste caso eu multipliquei por 1 terço e a minha função dilatou. No caso da h, eu multiplico por 2, o x, e vai haver uma contração. Tá bem? Então aqui no x isto funciona um pouco ao contrário, não é? Eu multiplico por um número 2 que me dá a sensação que iria tudo aumentar, na realidade ele está a fazer uma contração. E no caso de multiplicar por 1 terço, está a dilatar. Está bem? Perfeito. Então isto vai acontecer com todos os pontos aqui representados da função f. Então temos aqui os pontos A, o mesmo para um ponto B arbitrário. Considerando então estas duas situações, vamos colocar aqui lado a lado. Nós podemos ter uma contração ou podemos ter uma dilatação da função. Ok, em ambas as situações, eu já sei que a minha função g aqui representada será f de ax, e neste caso a minha função h
eu digo que o h de x será o f de ax. Qual é a diferença, então, aqui nos a's? Quando está a haver uma contração, este valor do a tem de ser um valor superior a 1. No exemplo anterior, que era 2. E neste caso, o valor do a tem de ser inferior a 1, mas superior a 0. Porque se for um número negativo, aí já vamos ter um outro tipo de transformação. Vamos deixar isso para depois. Ok, então nós vamos dizer que nas dilatações e contrações horizontais ocorre uma dilatação quando o valor que eu estou a multiplicar é um valor compreendido entre 0 e 1 e ocorre uma contração quando esse valor é superior a 1. Vamos ter que ter atenção aqui também ao domínio das nossas funções. Neste caso, destas funções que eu aqui representei, o domínio não foi alterado, mas se a função f, vamos imaginar que ela começava aqui e acabava aqui, ou seja, se fosse esta a minha função f, okay, quando eu vou fazer a contração, ela viria para aqui. Seria esta a função que nós iríamos obter, não é verdade? Então, esta função aqui. E, como podem ver, o domínio vai alterar, está bem? Vai alterar da mesma forma como nós estamos a alterar as abscissas, não é? Isso vai provocar aqui a alteração do domínio. Relativamente ao contradomínio, nós não vamos ter qualquer problema, está bem? O contradomínio vai ficar exatamente igual. Vamos agora analisar as reflexões, também tinha falado no início desta aula. Então, se nós tivermos uma reflexão de eixo OX, o que é que isso significa? Que nós vamos refletir a nossa função em que o eixo do x é como se fosse o nosso espelho. Então, nesta situação, nós passaríamos a ter algo do género. O ponto A, que tem de coordenadas 2, 4, se nós fizermos esta reflexão, o ponto A vai ser transformado no A' que tem coordenadas 2 menos 4, ou seja, há uma alteração apenas na ordenada do ponto. E se eu fizer isso para todos os pontos, eu vou obter esta função g que aqui está, tá bem? Poderemos ter uma mistura em que a função está na parte superior do eixo OX ou inferior, tem ordenadas positivas e negativas, posso ter algo deste género. Então vai ter de haver uma mudança para todos os pontos que aqui estão assinalados. Então, todos os pontos que têm a ordenada positiva vão ficar negativos e todos os negativos vão ficar positivos, dando origem então a esta função g. Quando nós fazemos a reflexão do eixo OX, o domínio não sofre qualquer alteração, já o contradomínio, sim. Então, aqui claramente o contradomínio desta função eram apenas os números reais positivos, incluindo o zero, e aqui passou a ser os números reais negativos, incluindo também o zero. Então, há uma alteração no contradomínio, mas o domínio não, o domínio permanece igual. Como é que nós vamos representar esta função como sendo uma reflexão? Nós vamos indicar desta forma, vamos colocar menos f de x, ou seja, o g de x que aqui aparece, basicamente as imagens que eram todas positivas agora têm imagens simétricas. Então, em vez de serem iguais às do f, vão ser menos f de x, ou seja, vão todas trocar de sinal, tá bem? Por isso é que aparece menos f de x. Relativamente às reflexões de eixo OY, então aqui a reflexão, em vez de ser o eixo do x, é o eixo do y. Neste caso, se nós tivermos aqui um ponto que tem de coordenadas 4, 2, fazendo a reflexão segundo o eixo OY, nós vamos obter o ponto menos 4, 2. E, desta forma, obtemos a função g. O que é que aconteceu nesta função g? A função g de x agora já não são as imagens, ou seja, as ordenadas dos pontos que ficaram simétricos, mas sim as abscissas, os objetos. Então eu vou dizer que é desta forma, ok? Os objetos é que ficaram simétricos. Podemos também ter uma função
deste género. Então, o que está à esquerda do eixo do y irá passar para o lado direito e o que está do lado direito para o lado esquerdo. Ou seja, obtemos então esta função g. Aqui vai haver uma alteração do domínio, mas o contradomínio não. Ok? Então, o domínio vão ser os valores simétricos do domínio da função f. E representamos então a função g desta forma. É uma reflexão de eixo OY. Para terminar a nossa aula, vamos falar sobre os módulos. Então, o módulo de f de x, o que é que isto vai alterar na nossa função? Ora, um módulo, nós sabemos que o módulo de um número, o módulo de menos 3, nós sabemos que é 3. E sabemos que o módulo de 3 é também 3, o valor absoluto. Ou seja, se nós tivermos imagens positivas, elas vão permanecer positivas, mas se forem negativas, nós vamos ter de fazer o simétrico. Ou seja, tudo o que tem imagem negativa vai desaparecer e vai passar a ser o simétrico, vão passar a ter imagens positivas, ou seja, irá ficar algo deste género. Este tracejado, que era o conjunto dos pontos que tinham imagens negativas, as ordenadas negativas, eles agora vão ter todos ordenadas positivas. Então, a função que nós vamos obter será esta função g, que é esta transformação. Eu digo que o g de x vai ser o módulo do f de x, ou seja, tudo o que está abaixo do eixo do x vai ser feita uma reflexão, não é? E então desta forma vamos obter o módulo de f de x. O domínio permanece exatamente o mesmo. O contradomínio é que pode sofrer algum tipo de alteração. Para terminar, então, esta aula, vamos considerar o módulo, o f do módulo de x. Então, se nós tivermos esta função f, o que é que esta transformação me vai fazer? Ora, a parte que tem todos os pontos em que a abscissa é negativa, essa parte vai deixar de existir. Okay? Vou ficar, a minha função, eu vou só considerar a parte em que tem abscissas positivas. Está bem? É isto que vai ocorrer. Vamos considerar aqui um ponto. Eu tenho um ponto de coordenadas 2, 1. Ou seja, o ponto, a minha nova função, vamos imaginar a minha função g de x. Ora, o g de 2 vai ser igual ao f de 2. Está bem? Porque se eu fizer o módulo de 2 é o número 2. Então, neste caso, vai ser 1. A minha função g de menos 2, reparem, f, se eu fizer o valor absoluto do menos 2, é a mesma coisa que o 2. Ou seja, na minha função, o g de menos 2 tem que ser exatamente igual ao f de 2. Tá bem? Então, o que é que eu vou fazer? Vou apagar a parte que tem os pontos de abscissa negativa e os que têm abscissa positiva eu vou fazer uma reflexão de eixo OY, okay? Originando então esta função, a função g. Tá bem? É isto que está a acontecer. Então eu digo que a minha função g de x vai ser igual ao f do módulo de x. O domínio, sim, o domínio vai sofrer aqui alterações, porque o domínio, primeiro, eu só vou considerar a parte positiva da minha função f e depois uma reflexão desses valores, está bem? Então, daí o domínio sofrer alterações. E o contradomínio também, naturalmente, vai poder sofrer alterações, porque se eu tiver uma função f, vamos imaginar uma função f desta forma, como esta parte vai desaparecer, isto é a minha função f, o que vai acontecer é que eu vou ter esta função assim, está bem? Então, o domínio e o contradomínio foram ambos alterados, tá bem? Isto seria a minha função f do módulo de x. Ok, vimos então aqui imensas transformações que nós podemos representar então aqui num quadro, sintetizar toda esta informação. Vimos então as translações,
horizontais, verticais, vimos também as dilatações ou compressões ou contrações também no eixo do X, no eixo do Y, horizontais, verticais. Vimos as simetrias também, reflexões e a questão dos módulos, está bem? Este exemplo que aqui está, esta síntese, eu vou deixar também na descrição para que possam também fazer o download e isto vai-vos ajudar certamente também no estudo das funções. Espero que tenham gostado da aula, que tenham assistido até ao fim, está bem? E que tenham compreendido todos estes conceitos. Continuem a assistir às aulas de Matemática Online, não se esqueçam de subscrever, acionar o sininho para ir ver sempre todas as novidades. Bom estudo!